Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje nós vamos dar seguimento à série que está contando a história da Helena. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alta dela, né? A tão sonhada e tão temida alta. Se você perdeu algum capítulo dessa história ou se você está chegando agora no canal, eu vou te fazer dois convites. O primeiro é para você se inscrever e o segundo é para você dar uma maratonada aí na série, que tem até uma playlist aqui que você vai poder acompanhar a história desde o primeiro vídeo, tá? Já se inscreve agora no canal, já deixa o seu like e você pode fazer isso agora enquanto eu rodo a vinheta. Bom, após 49 dias, né, nós conseguimos a tão sonhada alta. Era para ser 48, mas como eu moro a 200 quilômetros do hospital, eu precisei passar a noite lá já de alta para esperar no dia seguinte o transporte buscar a gente. E, como eu disse, era o mais sonhado e mais temido momento. Por quê? Tudo que eu queria era sair daquele hospital. Mas depois, o que você faz com uma criança em casa? Eu não tinha a menor noção de como que seriam os cuidados com ela e tinha também aquela preocupação. Ela estava no UTI onde tinham vários médicos e enfermeiras. Se acontecesse algo, estava todo mundo ali. Agora em casa eu estava sozinha, né? Eu não tinha aqueles profissionais ali para poder me orientar e me ajudar. Então começava ali o verdadeiro processo, né? O verdadeiro processo de evolução e da gente se conhecer e eu realmente aprender a cuidar dela. Porque dentro da UTI a gente não consegue ter o contato com o bebê como a gente tem em casa, a gente não consegue cuidar, fazer as trocas, os banhos são todos cronometrados, muitas vezes as profissionais é que fazem isso, porque tem muitos fios, muitos aparelhos e muitas coisas não pode molhar, então você não aprende a cuidar mesmo do filho, né? E aí chega em casa, é que é a hora que você vai começar a aprender. Eu já falei nos outros vídeos, né? A Helena, ela veio do hospital utilizando uma gastrostomia. Então eu precisei aprender a fazer essa alimentação. Tudo que ela se alimentava era via sonda. Inclusive, ela fazia uso de algumas medicações, né? E precisava passar por essa sonda. Então eu precisei de aprender. Ela se alimentava de 3 em 3 horas. Então a cada 3 horas eu precisava acordar e fazer essa alimentação. Foi um período muito difícil, porque eu acho que foi aí que a ficha caiu, que eu estava no puerpério, porém já tinha quase 2 meses que eu estava, né? Já era para eu estar vivendo esse puerpério aí. Aí que eu comecei a ter as privações de sono, além do que eu já tinha na época, né, da UTI. E aprender realmente o que é cuidar de um bebê e aprender as necessidades especiais que a minha filha tem. A alimentação da sonda, eu já falei também em alguns vídeos aqui, a Helena teve muitos episódios assim de gases, cólicas que eram muito difíceis de ser controladas. Nós fomos atrás assim de vários medicamentos, mas mesmo assim era só fazer a dieta que ela passava mal e ela começou a desenvolver um quadro de apneia, né? Ela parava de respirar, ela ficava toda roxa e isso era desesperador pra gente, né? Porque a gente não sabia se ela ia voltar, o que ia acontecer. Então foi um período de muita dificuldade. Nós não sabíamos a gravidade daquilo ali, quando que ia passar, e até a gente descobrir também que estava relacionado à sonda e ao processo digestivo, demorou muito. Então a gente acreditava que poderia ser coisa pior, porque a gente ouvia muitas coisas, né? Aqui eu sempre relato sobre as coisas que nós ouvimos dos médicos, sobre os prognósticos que a Helena tinha. Então tudo isso era motivo de muita apreensão, porque nós já imaginávamos que poderia se tratar de uma coisa muito mais difícil de ser tratada. Mas e quando a gente descobriu, começamos a trabalhar, trocar o leite, fazer o uso de medicação para gases mesmo, deixar a sonda um pouco aberta quando ela estava com muitos gases, e isso foi amenizando o problema. E a gente foi, na verdade, aprendendo a conviver, né, com essa diferença aí. A Helena, ela tinha um quadro de hipotonia muito severo mesmo, ela não segurava o pescoço, ela praticamente não se movimentava, então ela era um bebezinho assim mais pesadinho do que um bebê dito normal, porque ela não tinha muita consciência corporal, né? Então, por ela ser bem molinha, parecia que ela pesava mais que um bebê da idade dela. Esse período foi difícil também na questão assim emocional. Eu tive um baque emocional muito grande. Eu acho que é só aí que você começa a ter mesmo a consciência, né, de que o bebê é diferente. Eu lembro que
eu precisei viajar, porque eu trabalhava, né, numa empresa privada nessa época, e eu precisei viajar para fazer um treinamento, e uma das colegas de trabalho, ela teve filho bem próximo, assim, do período que eu tive, e a filhinha dela um pouco mais nova que a Helena. E eu acabei pegando a filha dela no colo nesse treinamento, e que eu percebi a diferença, né? A diferença do tônus muscular que a menina tinha, a diferença de como que ela tinha firmeza no corpo mesmo e que a Helena não tinha. E essas coisas dão um baque na gente mesmo, porque até então eu não tinha convivência com bebês assim, né? Não convivia mesmo. E já tinha convivido com meus irmãos, mas eu era muito criança ainda, não tinha essa lembrança assim. E aquilo ali foi um baque pra mim, que eu falei, meu Deus do céu. Aí nessas horas a gente imagina que naquele quadro nunca vai evoluir, que não tem jeito para aquela criança, né? Então foi um período de descoberta e muito difícil. Quem dera se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Mas foi para mim um período muito sofrido, que é quando a gente começa, né, erroneamente a fazer as comparações. Então hoje eu entendo que ela tem o tempo dela, que eu não devo compará-la com ninguém, por mais que as crianças da idade dela já façam N coisas, eu preciso de focar no tempo dela e como que ela faz e como ajudá-la a superar, né, essas limitações. Foi relativamente fácil adaptar a rotina, até porque a Helena sempre foi um bebê muito tranquilo. Agora que ela tá meio assim, né, meio nervosa, acordando de madrugada. Mas quando ela era pequena, bem pequenininha, ela era um bebezinho muito tranquilo. Eu colocava ela no bebê conforto ou no carrinho e eu fazia todo o serviço da casa, eu fazia o almoço, ela ficava lá quietinha. Ela só se incomodava mesmo quando tava com fome ou se estivesse com a fralda suja. Então eu fui adaptando muito bem isso, né? E ela passou, né, esses primeiros meses aí sem nenhuma intercorrência, não precisamos assim de voltar no hospital nesse período. Ela só teve uma coisa assim que assustou um pouquinho a gente quando a gente começou a fazer as vacinas, né? Ela teve um quadro de apneia na sala de vacina. Nós já estávamos vacinados, né? Já sabíamos que ela fazia mesmo, que era por questão de dor, mas as pessoas que estavam ali atendendo ela se desesperaram bastante. E aí por isso eu não queria mais vacinar a menina. Eu precisei correr atrás e precisei parar a 200 quilômetros de casa para pegar uma carta com uma médica especialista autorizando o município a fazer a imunização dela. Então já começou aí os rolês complicados, né? E daí, quando ela completou 3 meses, nós iniciamos as terapias. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, tá? Fica ligadinho aqui no canal, toda quinta-feira nós vamos estar contando aí uma parte da história da Helena. Fica ligado para você não perder, pode ativar aqui, tá, o sininho de notificação, porque o YouTube te notifica toda vez que a gente postar. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.